boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que nós retornamos aqui para as nossas reflexões. Desta feita nós trazemos o tema gratidão à luz da doutrina espírita. Então, como sempre o fazemos, vamos iniciar com a prece. Então nós vamos agradecendo nesse momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais que nos permitiram mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando os estudos à luz da doutrina espírita, nos permitiram estar aqui para mais esta reflexão. Abençoa, sim, Senhor, essa nossa conversa, essa nossa reflexão. Abençoa os lares que estão nesse momento sintonizados conosco e abençoa aqueles que futuramente estarão assistindo a esse vídeo. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Bem, gratidão vem do latim gratia, que significa graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Então, é o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe. E gratidão, ele é um dos filhos, uma das filhas mais imediatos do amadurecimento psicológico, né? Então, a gratidão, ela está associada ao amadurecimento psicológico. E quem as cultiva, né, se enriquece de paz e de alegria. Então é benéfico, muito benéfico, que nós possamos cultivar a gratidão em nossas vidas. Tá? Então vamos lá. Bem, para iniciarmos, nós trazemos essa história contada pelo Espírito Meimei, pela psicografia da médium Célia Xavier de Camargo, intitulada A Gratidão do Leproso. Ela é baseada numa passagem muito conhecida do Evangelho, que é a cura dos 10 leprosos. Então, Meimei faz uma adaptação dessa passagem do Evangelho, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Então, para aqueles que desejam conhecer essa passagem, é só ir no Evangelho de Lucas, tá certo? Essa história adaptada, então, se chama A Gratidão do Leproso. E começa assim. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e quando ele estava entre a Samaria e a Galileia, ele entra numa aldeia, e lá ele é avistado por 10 leprosos. E esses 10 leprosos reconheceram, né, o profeta, que eles conheciam como sendo o profeta, aquele que fazia muitas curas, ele já era muito conhecido. E aí quando eles viram Jesus, eles viram, puxa, aqui está a nossa esperança de ficar curado. Mas por outro lado, eles sabiam que eles não podiam chegar perto de Jesus, porque na condição de leprosos, eles eram proibidos por lei de se aproximar das pessoas, eles eram considerados impuros. A lepra, né, que nós falamos nos dias de hoje, a hanseníase, não tinha cura naquela época. Então as pessoas que estavam com lepra, elas tinham que viver separadas da sociedade, elas viviam no Vale dos Leprosos. A vida toda elas tinham que viver lá, nas imediações de Jerusalém. Então eles estavam naquele dilema. E mesmo à distância, então, eles clamaram, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aí, Jesus, para não constrangê-los, não chega perto deles. E diz a eles, vão e mostrem-se ao sacerdote. Aí eles ouviram isso, ficaram meio decepcionados, meio tristes, né? Porque eles imaginavam que Jesus fosse curá-los, né? Mas acataram e foram, né? Se afastaram, indo em direção ao sacerdote. Jesus continua a sua ida para Jerusalém junto com os apóstolos, e eles foram tristes, cabisbaixos, até que um deles, um dos 10, que era samaritano,
olha para o próprio corpo e percebe que sua pele está limpa. E vê que tenha sido curado. Ele, Jesus me curou, eu estou curado. Aleluia, aleluia. E se ajoelha em prece agradecendo a Jesus por ter sido curado. Aí os outros 9 olharam para o próprio corpo e viram que também tinham sido curados. E aí começaram a cantar, dançar, comeram, beberam lá no meio da estrada, festejaram de todo jeito por terem sido curados. E aí esses 9 foram em direção a onde eles moravam, a sua família, contar para a família, contar para os amigos, porque eles sabiam que agora eles podiam voltar à sociedade, viver no meio da sociedade. Enquanto que o samaritano, esse 10º leproso, ex-leproso, né, faz o caminho contrário, ele faz o caminho já percorrido. Por quê? Porque ele desejava ir pessoalmente agradecer a Jesus por ter sido curado. E aí ele começa a perguntar para as pessoas o paradeiro do profeta, de Jesus, até que ele consegue encontrar Jesus. Primeiro ele fala em voz alta, glorifica, né? Dá glória a Deus por ter sido curado, em voz alta para que todos pudessem ouvi-lo. E depois ele se ajoelha, né? Rosto virado para a terra e diz a Jesus: Mestre, estou curado. Obrigado, obrigado. E aí Jesus diz a ele: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus senão este estrangeiro? Porque Jesus sabia que ele era um samaritano. E quem era o samaritano? O povo desprezado pelos judeus. E aí Jesus conclui: levanta-te e vai, a tua fé te curou. E aí ela conclui, Meimei conclui, né? Ela diz, Jesus quis mostrar com esse episódio que esse sentimento de gratidão é muito raro entre os homens, né? Simboliza ali a raridade dos homens que agradecem, porque veja ali, de 10, um agradeceu. Então, até nos dias de hoje, Meimei fala, né? Quantos aqueles que recebem o benefício, recebem a bênção, e poucos são aqueles que agradecem, que reconhecem e agradecem o benefício recebido. E aí ela diz também que aquelas pessoas que Jesus curou, né, se por um lado a gente sabe que poucos eram aqueles que agradeciam, também não se sabe se eles permaneceram curados. Foram curados, mas permaneceram curados? Não se sabe. Por isso que Jesus alertava, né? Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então ela dá um alerta também para nós, não é? A partir do momento que a gente é grato, né? Que a gente agradece, que a gente também procure sempre o quê? A nossa melhoria, a nossa renovação, né? Que a gente faça jus àquilo que a gente recebe, né? Diariamente. A gente costuma reclamar de tudo. E eu me incluo nisso, não sou diferente, né? Então essa reflexão também me ajudou muito, né? A repensar muita coisa. Então muitas vezes a gente reclama, a começar pelo clima, como traz aqui a imagem. Às vezes a gente reclama que está chovendo demais, porque está calor demais. Mas na verdade, a depender do ponto de vista, nós podemos sempre encontrar o lado positivo de tudo. No clima, por exemplo, nós não precisamos da chuva? Precisamos. O planeta precisa de água. Nós não precisamos do sol? Precisamos, né? Vitamina D e tudo mais. Quer dizer, nós precisamos de tudo isso. Isso vale também para a questão da saúde, para a questão da vida financeira, para a questão das relações. Em todos os âmbitos da nossa vida, nós sempre podemos encontrar um lado positivo das coisas, tá? Temos dificuldade em registrar dádiva, ou seja, o que é a dádiva? Seriam as coisas boas que acontecem na nossa vida. Por isso, deixamos brotar no solo do nosso coração o quê? O sentimento da ingratidão. Ingratidão, Santo Agostinho nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar a vosso pai e vossa mãe.
lá no item 9, que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, né? E nós, né, por sermos ainda espíritos imperfeitos, o egoísmo está muito presente ainda na nossa vida. Então nós temos dificuldade em olhar para o outro. Então, se o outro fez alguma coisa a nosso favor e nosso benefício, a gente tem dificuldade de reconhecer, de perceber, de agradecer o que o outro faz por nós, né? Então, essa criança que está ali pensando, sofro muito, simboliza a nossa imaturidade espiritual. Nós agimos como crianças espirituais ainda, pela nossa imperfeição, né? Que é como se o mundo girasse, né, em torno de nós. A gente muitas vezes tem dificuldade de olhar para o outro, quer dizer, a gente pensa muito no que, nos nossos interesses, nas nossas conveniências. Então é um esforço que a gente precisa fazer para olhar o que o outro está fazendo. Muitas vezes o outro se sacrifica por nós, né? E a gente muitas vezes não percebe isso, né? Se um determinado órgão está enfermo também, né, será que a gente observa e agradece aos os outros órgãos do nosso corpo que estão funcionando perfeitamente? Então essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Que muitas vezes, por conta de um órgão estar enfermo, a gente acaba maltratando outros, não dando a devida atenção e a gratidão também aos outros que estão funcionando perfeitamente, né? Aqui a gente traz dois exemplos, né, que nós lembramos. Primeiro vem do Haroldo Dutra Dias, que é um expositor, né, um orador espírita muito conhecido, escritor, né? E eu lembro que ele fala numa de suas palestras que ele estava conversando com um amigo dele, terapeuta, e esse amigo disse a ele que atendeu uma senhora que dizia ser uma pessoa muito complexada, inferiorizada, por conta de uma frase que a mãe disse a ela na infância, isso há mais de 60 anos. Aí o terapeuta falou para ela, mas a senhora sabe me dizer, né, a respeito daquilo que sua mãe fez para a senhora, quantas vezes ela amamentou, quantas vezes ela fez alguma comida que a senhora gostava, carinho que ela deu para a senhora na infância. Ah, não me lembro disso, isso eu não me lembro. Então, quer dizer que a senhora lembra dessa frase que a sua mãe disse, mas não lembra dessas outras coisas que aconteceram no seu dia a dia. Então, veja, o que é isso? Dificuldade em registrar dádiva. Então, nós temos uma tendência a registrar o quê? Apenas as coisas que não são muito boas na nossa vida, né? De Luca, né, que é José Carlos de Luca, também um outro orador, escritor, né, muito conhecido no meio espírita. E eu lembro que eu fui numa palestra dele e ele comentou de um dos filhos dele, certa feita estava com uma espinha no rosto. E aquela espinha era tudo na vida dele. Ele falava naquela espinha de manhã, de tarde e de noite. Percebe? Então nós muitas vezes temos isso. A gente só passa por uma dificuldade, então aquela dificuldade a gente só olha para ela e não olha para o restante que está caminhando a contento, não é? Então a gente precisa estar atento nisso. Por isso que é importante essas reflexões, para a gente repensar muitas coisas da nossa vida. E a doutrina, a partir do momento que ela nos orienta, né, que ela nos esclarece, nos ajuda, né, a caminhar melhor, a rever nossa postura, né, não a nossa postura mental, né? Então isso é importante. Comece a listar as coisas ruins e as dádivas. Então aqui é uma sugestão que nos dão. Eu estou aqui compartilhando estudos com vocês, né? Estudamos a respeito desse tema e eles não nos dão uma sugestão. Olha, comece a listar essas coisas que acontecem na sua vida. Aquilo que não está bom e aquilo que está bom. O que é a dádiva? É aquilo que é bom na nossa vida. E aí vamos primeiro a gente desabafa, coloca aquilo que não está muito bom, para depois a gente colocar aquilo que está bom. Percebe? E aí o que a gente vai perceber? E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Quem nos diz isso é o Espírito Amigo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 7, intitulado A Paciência. Então,
Se a gente souber listar com muito cuidado, procurando se lembrar, a gente vai ver que as bênçãos são sim maiores do que as nossas dores. Então vamos lá. Como ilustração, nós trazemos Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, Jerônimo Mendonça, né, se nós hoje comentamos do Haroldo Dutra Dias e do José Carlos de Luca, Jerônimo Mendonça, há alguns anos atrás, também era um conhecido orador espírita, que fazia palestras pelo Brasil todo, com uma singularidade, deitado. Ele era conhecido, inclusive, como o gigante deitado. Ele tinha tido uma doença degenerativa no início da idade adulta, por volta dos 18 anos, que o deixara assim, paralisado do pescoço para baixo. Ele ficava só deitado. Então, com a ajuda dos amigos, e numa Kombi, que era uma Kombi adaptada para colocar a sua cama, ele ia pelo Brasil todo fazer suas palestras. Sempre sorrindo, sempre animando as pessoas, aconselhando, trabalhando no bem, fundava creche, centro espírita, não parava. Estava sempre de bom humor. Então é aquilo que nós falamos. A depender do ponto de vista, nós sempre teremos motivos para agradecer. E ele, aos nossos olhos, teria N motivos para reclamar. Jerônimo Mendonça é o nosso exemplo de bom ânimo e hoje o exemplo de gratidão, né? Então ele nos dá esse exemplo, sempre animado e sorrindo para a vida, né? Apesar das suas dificuldades orgânicas. Não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Por exemplo, estarmos respirando, as batidas do coração. Vamos sentir o nosso coração ali batendo, né? Processo digestivo, né? Tão complexo, a gente se alimenta e o alimento se transforma em nutriente para a sobrevivência do nosso corpo. E vejam, tudo isso acontecendo sem a nossa direta colaboração, né? Tudo isso acontece independente da nossa vontade, né? Um automatismo que isso faz com que a gente não se aperceba, né? E por consequência não agradeça, né? Todos esses benefícios que nós recebemos de Deus, né? Termos uma cama macia para acordar, água jorrando na torneira, um teto para nos abrigar, comida acessível na geladeira, na despensa. Isso há menos de 300 anos atrás era um luxo. Então vejam, começar a dar conta desses pequenos milagres nos faz o quê? Mais gratos pela vida. Né? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso nos renova. Né? A gente passa a ter um olhar renovado para a vida, né? Mais positivo, um olhar mais esperançoso, né? Mais sereno. Isso nos ajuda muito. E aí, olha só, a gente vai ampliar isso, né? Um novo olhar sobre a vida com detalhe, à luz do Espiritismo. Então esse leque de gratidão ele se amplia quando a gente vai refletir à luz do Espiritismo. Então vamos ver como ele vai se ampliar. Gratidão a Deus que nos criou enquanto espíritos imortais que somos. Gratidão aos pais biológicos, por maiores que sejam os problemas que tivemos com nossos pais biológicos, o fato deles nos darem a oportunidade de uma nova existência, de um novo corpo, de uma nova oportunidade aqui no mundo, isso já por si só já é razão para que nós possamos ser gratos aos pais biológicos. A família, que é o nosso esteio, que é o nosso porto seguro, né? Com quem a gente pode contar, sobretudo nos momentos mais difíceis, né? Então, agradeçamos a nossa família, a cada nova manhã, que é uma página em branco no livro da nossa existência, onde nós podemos fazer diferente, fazer melhor, ter novas experiências, né? Nos aperfeiçoarmos. Então, agradeçamos a cada nova manhã. Acordei. Primeira coisa, agradeço, Senhor, por esse novo dia. Então, isso é muito importante. Agradeçamos a Jesus, né? Jesus, nosso guia, nosso modelo, né?
Quantos exemplos, quantos ensinamentos Jesus nos trouxe e que é um roteiro para a nossa vida. Os ensinos que ele nos trouxe, os exemplos que ele nos deixou há mais de 2000 anos, continuam atuais. Foram tão importantes que ele dividiu a história da humanidade em antes e depois do Cristo. Então agradeçamos a Jesus por nos dar esse roteiro para que nós possamos evoluir. Agradeçamos ao nosso anjo da guarda, né? Que ele é como se fosse um pai a nos guiar, né? Um pai ou uma mãe que nos guia aqui na nossa vida de encarnado. Né? Se o anjo da guarda ele não pode fazer o que está em nossas mãos fazer, mas ele pode sim nos ajudar como ele nos ajuda, nos intuindo, nos inspirando, né? Nos protegendo. Então, temos razões e muito para agradecer ao nosso anjo da guarda. Né? Nossos amigos, né? Que estão conosco nos momentos bons, nos momentos que não são muito bons, nos aconselhando, nos ajudando, não é? Não seriam os amigos da rede social, do Facebook, não. Aqueles amigos que nos abraçam, aqueles amigos que estão junto de nós, não é? Então, nós agradecemos e precisamos muito dos nossos amigos. Agradecemos a doutrina espírita, né? Inicialmente, agradecemos a Allan Kardec, né? Allan Kardec que se esforçou tanto, que se esmerou para que pudesse deixar esse legado maravilhoso a todos nós, né? A época dele tinha luz elétrica? Não, ele trabalhava com vela, lamparina, né? Tinha máquina de escrever, computador, internet? Não. Lá, aquela caneta lá, bico de pena, né? Como fala, né? Então, enfrentava 1000 obstáculos. E estendemos a gratidão também a essa pleiade de espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec na codificação. Né? Todos eles, né? Que também trouxeram a sua contribuição. Então, à luz do Espiritismo, agradecemos também a doutrina espírita. E agradecemos a dor. Mas a dor, sim, a dor. Voltamos aqui, aquele Espírito Amigo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus. Então veja, né? A partir do momento que a gente sabe aproveitar as lições que a dor traz para nós podemos sim agradecer, né? Porque ela nos aperfeiçoa, ela não só redime muitas vezes o nosso passado, né? Mas também nos aperfeiçoa, né? Nos traz a melhoria espiritual. Então, à luz da doutrina espírita, podemos também ser gratos à dor. A gratidão se expressa em ações. Quem nos diz isso é Divaldo Pereira Franco, também um orador, um expositor espírita, escritor, muito conhecido no Brasil e no mundo, não é? Então veja, quando alguém te faz um bem, agradeça e faça. Então o bem ao trem. A gratidão é generosa. Então, qual é a abordagem agora, né? E que Divaldo nos desperta para isso. Que ser grato não se limita apenas a palavras. Eu vou agradecer? Ah, muito obrigada, agradeço. Mas não pode se limitar apenas a isso. Ela tem que ser expressa também em ações. Por exemplo, ser grato aos pais, retribuindo através da boa conduta, do respeito. Tanto que Kardec separa um capítulo apenas para falar sobre isso. Honrar ao vosso pai e vossa mãe. É um ensinamento que está tanto no Velho Testamento, né? Está lá no Decálogo, como também está no Novo Testamento. Então, a gratidão, nós somos gratos aos pais, façamos por eles o melhor. Percebe? Então, ela precisa ser expressa em ações. Podemos expressar a gratidão de diversas formas, sendo úteis à comunidade em que vivemos. Outro exemplo. Então, o que é importante aqui que a gente gostaria de deixar? Que a gratidão ela precisa ser expressa em ações. A gente precisa ser grato e fazer. Recebemos o bem? Agradeço, mas vou procurar também fazer o bem, seja quem nos fez o bem ou seja a outros à nossa volta, tá? Então, isso é importante.
Agora a gente traz uma passagem também conhecida no Evangelho, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 36, que diz assim: E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Dar graças, a gente colocou até ali em letra maiúscula. Dar graças é expressar o agradecimento. Ok, então Jesus, ele não reclamou a Deus por ter pouco alimento. Veja que ali, naquele cenário, naquele lugar ali, ele precisava alimentar mais de 4.000 pessoas. Ele tinha razões para ficar preocupado, para reclamar, né? Nossa, tão pouco. Ele perguntou aos discípulos: quantos vocês têm? Aí foi quando os discípulos falaram: nós temos 7 pães, alguns peixes. Imagina, era impossível alimentar aquele povo todo. Então, teria razões para reclamar? Sim. Reclamou? Não. Então, uma lição. Jesus, ele não reclama, mesmo sabendo que eram poucos alimentos, né? E, desta forma, com essa conduta mental positiva, né? Que é importante não reclamar. O que é a conduta mental positiva? Para nós, nos dias de hoje, sabemos que ainda temos certas carências, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, não é apenas a parte de alimento material, tá? Então, é algo mais amplo. Ah, tá faltando alguma coisa. Ok. Vou me queixar? Vou reclamar? Não, agradeço o que tenho. E pela lei de ressonância, eu vou estar o quê? Apto a receber mais. Percebe? Então, a queixa, a reclamação, ela deve ser algo ausente. A gente deve evitar, porque só nos prejudica. Na verdade, a gratidão faz com que a gente esteja aberto a receber o quê? Mais da vida, tá certo? Conduta mental positiva. Sempre, como nós falamos lá no início, pela ponto de vista, sempre podemos encontrar o quê? Um lado positivo de tudo, né? Aqui Jesus, ele conseguiu realmente alimentar a todos. Mas o que traz aqui? Um símbolo para nós, né? A gente está trazendo esse aspecto de ensinamento para nós nos dias de hoje. Se temos razões para, muitas vezes, diante de uma situação, nossa, mas na falta, agradeço o que tenho, não vou reclamar o que está faltando, tá? Então é um olhar nosso que deve ser sempre de gratidão, atitude mental positiva. Para adquirir o hábito de agradecer, podemos exercitar nos 3 períodos do dia. Veja, podemos. Como nós já falamos, nós estamos compartilhando estudos. Nos estudos, eles nos sugerem, né, a treinar 3 vezes ao dia, porque, dada a nossa dificuldade em sermos gratos, nós acabamos passando pelo dia sem agradecer. Então, eles nos sugerem a que tenhamos essa disciplina inicialmente de fazermos isso 3 vezes ao dia, tá? E assim abrimos espaço para agradecer. Lembra que nós falamos há pouco pela lei de ressonância? Então, quando a gente tem o hábito de agradecer, a gente está mais aberto a recebermos mais, né? Então, quando acordamos, agradecemos pelo novo dia, agradecemos pelo repouso que tivemos. Chega no meio do dia, nós agradecemos por tudo que nós já realizamos, né? Vamos supor, no período da manhã, agradecemos. Ah, vamos nos deitar? Antes de nos deitarmos, na nossa oração, agradecemos por tudo quanto recebemos naquele dia, por Deus ter nos permitido realizar tudo o que realizamos naquele dia. Então, isso é muito importante. Desta forma, nós mostramos para a vida que estamos receptivos, né? Então, isso é muito bom. A atitude deverá ser mantida ao longo de todo o mês. Então, nós estaremos agradecendo pelo menos 90 vezes por dia, no mês, né? 3 vezes por dia durante os 30 dias, em média, no mínimo 90 vezes. Então, desta forma, o comportamento estará sendo espontâneo. Criaremos o quê? O hábito de agradecer. Reforçamos que é apenas uma sugestão, né? Porque às vezes a pessoa já está com esse hábito.
ótimo, né? O intuito é esse, que nós criemos o hábito de agradecer, né? A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea. E aí traz o que para nós? Né? Fortalece o nosso sistema imunológico. Então só traz benefícios. Ao contrário da queixa, que provoca um acréscimo de adrenalina na corrente sanguínea e aí provocam determinadas enfermidades. Então só temos a beneficiar o nosso corpo físico com a gratidão. É um ato que transparece a divindade existente em cada um de nós. Então, a gratidão nos faz conectar, né? Sintonizar com o divino em nós. E isso favorece a quê? A que nós possamos receber intuições, inspirações dos nossos protetores, nosso anjo de guarda, da espiritualidade amiga. Então, nós estaremos mais propensos a quê? A recebermos ajuda espiritual. Né? Já a reclamação corre por nossa conta, né? Então, logicamente que nós estaremos sujeitos à lei de causa e efeito, né? Então, é um plantio que não é muito bom, né? É uma sementeira que não é muito boa a reclamação. Então, quando a gente semeia a gratidão, a gente só vai colher o quê? Frutos positivos. Então, a gratidão, ela faz bem à nossa saúde integral, à medida em que nós podemos beneficiar não só o corpo físico, mas também a nossa, o lado espiritual, né? Nos beneficia à medida em que nós sintonizamos mais facilmente, nós abrimos campo para que a espiritualidade amiga nos beneficie, nos ajude, nos intua, nos inspire, percebe? Então nós estaremos sendo beneficiados integralmente, tá? E aqui a gente já está caminhando para o final. Nós trazemos como sugestão de leitura o livro Pão Nosso, capítulo 100, intitulado Rendamos Graças. Aqui a gente separou 3 trechinhos desse capítulo e eu convido aos irmãos que possam ler na íntegra. A gente separou 3 trechos que nós vamos ler aqui, onde Emmanuel nos diz, pela psicografia do Chico Xavier: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Então veja, vamos comentar esse primeiro trecho. Lembra que nós falamos lá no início que nós temos a tendência de reclamar de tudo? Reclamamos do calor, reclamamos da chuva, do frio. O que Emmanuel está dizendo aqui? O calor é bom? É. O calor é útil? O frio é bom? É. A alegria é irmã da dor. Tanto a alegria nos beneficia, como a dor também que nos aperfeiçoa. Então, tudo concorre para o nosso bem, né? Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, se a gente tem dificuldade em enxergar os benefícios que nós recebemos todos os dias, roguemos a Deus. Como é que a gente pode rogar a Deus? Façamos uma prece. Na nossa prece diária, que a gente rogue a Deus, peça a Deus que nos ajude a enxergar aquilo que nossos olhos espirituais ainda não conseguem enxergar, dada a nossa cegueira íntima. Né? Falta para nós autoiluminação, como nós já falamos inicialmente. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então é natural que nós, muitas vezes, tenhamos dificuldade em enxergar as graças, as dádivas que nós recebemos todos os dias. Então essa é a sugestão que Emmanuel nos deixa. Roguemos a Deus. Roguemos a providência celeste para que nós possamos ter luz interior para enxergar, né, aquilo que nossos olhos espirituais ainda não enxergam. Né? Porque todos nós caminhamos para a evolução. Um dia isso tudo vai se tornar de uma forma natural, né? Hoje nós precisamos de esforço, né? Como nós deixamos aqui a sugestão do treino diário, 3 vezes ao dia, né? É isso. Nesse momento, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda é um esforço nosso, um esforço diário. Mas isso só tende a quê? A nos beneficiar. Como nós falamos há pouco, integralmente, não só o corpo é beneficiado, né? Mas é integral o benefício, né? Então,
A gente deixa também uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 155, intitulado Aprendamos a Agradecer. E ele nos diz, aqui tem só um trechinho, mais um convite de leitura. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir a gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Então, meus irmãos, né, aqui a mensagem final para que possamos não esperar a boa sorte mundana para sermos gratos a Deus, mas que possamos encontrar nos ângulos mais simples de cada hora, como nós falamos há pouco, né? Nosso corpo, né? Aquilo que está à nossa volta, as coisas mais simples de cada hora, né? A simples batida do nosso coração, que nós possamos encontrar nisso motivos para agradecer, para sermos gratos a Deus. Então, meus irmãos, muita paz. Agradecemos muito a atenção de todos. Né? Agradecemos mais uma vez a Deus. Agradecemos mais uma vez a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta reflexão. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.